Você já olhou pelo retrovisor no meio da noite e teve a sensação de que alguém estava te observando? Na estrada 241, policiais, caminhoneiros e motoristas comuns afirmam ver a mesma figura, um homem parado no acostamento, imóvel, esperando ser notado. E quem o vê no espelho nunca mais esquece. A estrada estadual 241 corta um trecho isolado de mata no interior do Paraná. São quase 40 quilômetros de asfalto irregular, ladeados por árvores altas que formam um túnel natural, escuro mesmo durante o dia. O silêncio ali tem peso. É o tipo de estrada em que o barulho dos próprios pneus no asfalto parece mais alto do que deveria. Pouca gente passa por lá depois do pôr do sol. Os policiais da região costumam dizer que à noite, aquele pedaço de estrada não pertence mais a eles. Pertence a ele. Tudo começou, ao menos oficialmente, no inverno de 2012. A viatura 241-103, com os policiais Oliveira e Mendes, patrulhava a região por volta das 2:30 da manhã. Fazia frio, o ar estava úmido e a neblina cobria parte do asfalto. Foi quando, próximo à curva da árvore retorcida, um ponto conhecido pelos motoristas locais, Oliveira diminuiu a velocidade. Um homem estava parado no acostamento imóvel, olhando para a mata. Vestia um terno preto amarrotado, sem gravata, e tinha a cabeça levemente inclinada para a frente. As mãos pendiam ao lado do corpo, completamente rígidas. "Você está vendo isso?" perguntou Mendes, com a voz mais baixa que o normal. Oliveira assentiu. Os faróis da viatura iluminaram a figura, mas o homem não reagiu. Não pediu ajuda, não sinalizou perigo, não se moveu. Parecia congelado no tempo. A viatura passou lentamente, e foi nesse instante que Mendes olhou pelo retrovisor e viu algo que nunca mais esqueceu. O homem virou a cabeça muito devagar e olhou diretamente para ele. O olhar era completamente vazio, sem qualquer emoção. Uma expressão parada, profunda e perturbadora. Quando Oliveira deu ré para verificar, a beira da estrada estava vazia. Nenhum carro, nenhuma pegada, nenhuma presença. Apenas o vento frio e a neblina. Eles registraram no relatório apenas como transeunte não localizado. Mas os dois sabiam que não era um simples homem perdido. 5 anos depois, na mesma curva, o sargento Martins e o soldado Esteves faziam ronda de madrugada quando avistaram a silhueta parada no mesmo ponto. Desta vez, quando os faróis tocaram a figura, o rádio da viatura começou a chiar violentamente. Sons metálicos, como se alguém estivesse tentando entrar na frequência, surgiram do nada. Martins parou a viatura. O homem estava ali. Mesmo terno preto, mesma postura imóvel. Esteves pegou a câmera acoplada ao painel para gravar. Olhou pelo retrovisor para ter certeza. E viu os olhos fundos e escuros do homem encarando diretamente o espelho, como se soubesse que estava sendo observado. Por 2 segundos, a câmera registrou a imagem. No dia seguinte, quando a equipe de TI tentou acessar o arquivo, ele simplesmente tinha desaparecido do sistema. O técnico que analisou os logs afirmou que não havia registro de exclusão, falha ou sobreposição. O arquivo nunca existiu. Era como se tivesse sido apagado de dentro da própria máquina. Martins pediu para transferirem ele de rota semanas depois. Na noite de 14 de setembro de 2020, uma mulher ligou para a central dizendo, entre soluços e respiração ofegante: "Tem alguém? Tem um homem parado na estrada. Ele não mexe, não pisca, só está parado olhando." A equipe de Silva e Ribeiro foi enviada ao local. Ao chegarem, viram o acostamento vazio. Mas ao fazerem a volta com a viatura para retornar, avistaram o homem exatamente no mesmo ponto descrito na ligação. Foi aí que perceberam algo que arrepiou até o último fio de cabelo. O homem não tocava o chão. A sombra projetada pelos faróis não acompanhava seus pés. Estava suspenso a poucos centímetros do asfalto.
O rádio começou a chiar. A ignição falhou por alguns segundos e a temperatura na cabine caiu, como se alguém tivesse aberto uma janela no meio da noite gelada. Ribeiro instintivamente olhou pelo retrovisor. Os olhos do homem brilharam fraco, como duas brasas apagadas reacendendo. Não havia pupilas visíveis, apenas aquele brilho apagado, quase cinza. Silva pisou no acelerador. Mesmo assim, por alguns segundos, a sensação era de que alguém estava no banco de trás. Porém, foi um policial aposentado, conhecido na cidade, quem contou a origem da lenda. Em 2003, um homem chamado Eduardo Amaral, de 46 anos, voltava do velório da irmã quando perdeu o controle do carro na mesma curva e bateu de frente em uma árvore retorcida. Morreu na hora, preso às ferragens, com o olhar voltado para a mata. Dizem que chovia forte naquela noite. Quando os bombeiros chegaram, os olhos do homem ainda estavam abertos. Um dos socorristas jurou que, por um instante, ele piscou, mesmo já estando sem sinais vitais. Nos meses seguintes, motoristas começaram a relatar uma figura parada no acostamento, sempre do lado direito da pista, na mesma posição. Alguns viam de frente, outros apenas pelo retrovisor. Hoje em dia, há mais de 14 boletins internos não divulgados ao público, todos descrevendo a mesma cena. Um homem de terno preto, imóvel, olhando para a mata, o rádio ou sistema elétrico da viatura falhando no exato momento da aproximação. Uma sensação intensa de ser observado no banco traseiro e desaparecimento. Súbito, assim que se tenta se aproximar, um caminhoneiro que faz transporte noturno diz que já viu o homem 5 vezes no mesmo trecho, sempre entre 2 e 4 da manhã. Ele nunca está lá quando eu olho para frente, só no retrovisor, sempre me olhando direto. Um outro motorista que sofreu um acidente em 2022 relatou à polícia. Ele apareceu no espelho. Eu desviei e o carro capotou. Mas o espelho continuava mostrando ele, mesmo depois do impacto. Não há explicação lógica. Nenhuma câmera conseguiu registrar mais do que borrões ou interferências. Nenhum radar detectou presença humana. Nenhum rastro foi deixado. E, no entanto, relatos continuam surgindo. Policiais, caminhoneiros, viajantes, moradores locais, todos descrevem a mesma figura. O mesmo homem, o mesmo olhar vazio. Alguns acreditam que Eduardo nunca deixou aquele trecho da estrada. Outros acham que o que aparece ali não é mais ele, mas algo que usa sua imagem, algo que só pode ser visto através do retrovisor, como se a realidade precisasse de um reflexo para revelar o que está escondido. Dizem que, se você passar pela curva da árvore retorcida entre 2 e 4 horas da manhã e olhar no espelho, poderá ver o homem parado atrás de você, encarando em silêncio. E, segundo os boatos mais antigos, se você piscar mais de uma vez, ele aparece no banco de trás. Por isso, os policiais têm uma regra não escrita. Na curva da árvore, nunca olhe para o retrovisor. Se você gostou desta história e quer descobrir o que mais se esconde nas sombras do Atlas do Medo, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e prepare-se. Porque esse foi apenas um capítulo de um mundo muito maior. Um mundo onde cada história é uma porta e cada porta leva a um novo pesadelo.